Hoje é dia 27 de janeiro de 2022, o grupo de estudo e meditações tem a honra de estar promovendo essa palestra, que o tema é Gita dos Sete Versos, ou Sapta Shloka Gita. Quem vai proferir a palestra será o professor Rubens Turci. Ele não quer que eu fale o currículo dele, até porque ia demorar quase todo o tempo da palestra para fazer todo o currículo dele. Então, é uma honra, é uma delícia, é muito gostoso poder reunir tanta gente legal em torno de um tema tão bacana e que o que a gente puder puxar disso para a nossa vida prática seria de uma valia imensa. Então, agradeço a cada um dos senhores que estão aqui, que deixaram algumas atividades para estar aqui com a gente, para aprender e para ensinar também. Então, eu vou fazer uma iniciação. Para iniciar a palestra, eu pediria que todos ficassem em uma posição confortável, com a coluna ereta, se possível, os olhos fechados, mantendo a respiração bem suave e bem tranquila. Diminuindo o fluxo de pensamentos, dando especial atenção à respiração no ar que entra, que fica um pouco retido e depois ele é exalado. Com muita calma, muita gentileza, vai encontrando o seu tempo. Mangala Gayatri, ou Cântico Auspicioso. Por favor, mantenha as mãos juntas em frente ao coração. Abhedanandam Satitramparam Brahmavedasar Yoveyatma Samatita Ranga Devim Kalyana Shaktim Prapadya Sarvam Pravishati Amitoham Acharoham Lokvyaha Shukamedatam. Om Shrim Sal, Shrim Sal, Shrim Sal. Um dos significados desse mantra é: a percepção de sua imagem é a felicidade indivisível, completa, perfeita. Quando percebemos o nosso Atman, que é a imagem de Deus dentro de nós, sentimos a felicidade suprema. Pela visão do Atman, da imagem de Deus dentro de nós, entendemos, sabemos que Deus existe, que Deus é realidade, que Deus é verdade. Analisando o nosso ego superior, vemos que ele é espírito perfeito, uma mente equilibrada, perfeitamente equânime, livre de opostos, perfeitamente neutro. Portanto, possuidor de todo conhecimento, ele goza da suprema sabedoria. Esta sabedoria divina confere-nos o supremo poder, o glorioso poder divino. Seguindo a vontade do nosso próprio eu superior, a divindade dentro de nós, nada é impossível para nós. Tudo que desejamos realiza-se. O homem divinizado, aquele que se entregou plenamente à vontade de Deus, é onipotente. Vemos pela percepção direta a nossa imortalidade. Sabemos que não tivemos começo e não teremos fim. Do conhecimento de nossa imortalidade, da sabedoria, do poder e da imensa glória do Atman, nasce o desejo irresistível para a felicidade e bem-estar de todo o universo. Então exclamamos: ó meu Deus, na forma de puro eterno Espírito, na forma da matéria, na forma do Parabrahman, que une ambos, e na forma de sua poderosa energia, seja a glória a ti para toda a eternidade.
Om Shrim Sal, Shrim Sal, Shrim Sal. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Chan Bhadadivananata Yoginam Pataye Namaha. Glória a Naradeva. Glória a Narayana, que do Senhor de Bhadadivana e diretor de todos os yogis. Namaste Mitra Devaya Gurave Brahmavarsashe Namo Mahadibhya Siddhibhyo Gurubhya Cha Namo Namaha. Om. 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 Hrim. Hrim. Mam. Namaha. Saudações ao bendito Guru Mitradeva, de divina refulgência, e aos grandes siddhas e mestres, que eles possam nos iluminar na noite de hoje, para que possamos aprender o máximo que possamos perceber no nosso intelecto e poder aplicar isso na prática do nosso dia a dia. Om. 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 Hrim. Hrim. Man. Namah. Namaste. Então, agradecendo mais uma vez a todos os senhores, passo a palavra ao professor Rubens Turci para dar início à palestra Gita de 7 versos, ou Sapta Slok Gita. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Então, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite e essa iniciativa do Vanildo e da Cristina, né? Que gentilmente eles organizaram esse encontro. Nós tivemos alguns pequenos contratempos, mas tudo foi selecionado. Então, eu quero iniciar, eu vou compartilhar uma tela com vocês, só para que esses versos a gente acompanhe assim juntos pela tela, né? E para iniciar a apresentação, eu já quero de início trazer a Gita de 7 versos em sânscrito e em português, e acompanhado de uma versão musicada muito especial. Acho que assim a gente vai entrando no clima para a gente começar a tratar um pouco desses versos em seguida, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Então é isso. Como o Vanildo lembrou, né? A ideia é a gente falar sobre a Sapta Slok Gita, né? Sapta quer dizer 7, Slok são os versos, né? 7 versos especiais da Gita, né? E os versos, eu sei que a letra pode estar pequenininha aí, não tem problema, depois a gente vai deixar gravado. Mas eu coloquei aqui mais para que a gente pudesse acompanhar, junto com essa versão musicada, muito especial, que ajuda a gente entrando nesse clima de estudo. Então, eu vou compartilhar só um minutinho, tá? E em seguida, nós iniciamos. Asoshianamva Soshastua Pragnavadamicha Brachase Gatasuna Gatasomicha
Nanushoshanti panditaha Utastva Kachilamidam Vashime Samupastitam Anariustam Aswargyam Agirtikaram Arjuna Galibhya Masmagamaha Partha Naitai Upapadhyate Kishudram Hidram Yurbalyam Tyaktotishita Parantapa Sarvam Guhyatimam Uaha Srine Paramam Vachaha Ishitozimidritamiti Tato Vakshyami Tehitam Iswaram Sarvam Bhurtanam Hidriche Arjuna Distitati Brahmaye Sarvam Bhurtani Yantra Hudani Mayaya Tamivacharanam Gacha Sarva Bhavena Bharata Tat Prasad Param Shakti Stanam Prapsyazi Shashvatam Sarva Dharmam Parityava Mamekam Sharanam Vraya Ahantua Sarva Pabebhyo Mokshyami Tu te afliges, ó Arjuna, por aqueles que não lhe merecem, e no entanto pronuncias palavras de sabedoria. Os sábios não se lamentam pelos ignorantes, e nem pelos doutos se regozijam. Ó Arjuna, por que te deixas dominar por esta confusão promovida pela falta de equanimidade? Este transtorno é contrário ao espiritual e frustrará a elevada finalidade, tendendo a obstaculizar a beatitude. Ó Partha, não cedas à inação, isto não é digno de ti, ó tu conquistador. Rechaça este deprimente desalento mental e empreende a elevada ação. Escuta meu supremo conselho, revelador do profundo mistério brânico. Tu és eternamente amado por mim e, como tal, falo para a tua felicidade espiritual. Ó Arjuna, o Supremo Senhor reside centralmente em todos os seres, impulsionando-os à realização na roda evolucionária por meio de sua Shakti. Busca-o sempre, ó Bharata, como a universal imanência, e por tua graça obterás a suprema paz e a eterna realização. Sintetizando nele todos os evolutivos dharmas, busca o único Brahma e sua suprema Shakti. E eu, como o Ikshara, o Atma que reside no coração, liberar-te-ei de todos os pecados. Não sucumbas, ó Arjuna, pela tristeza. Então, a entoação desses versos já é um convite para esse estudo aprofundado da Bhagavad Gita, conforme nós pretendemos realizar nesse nosso grupo, organizado pelo Vanildo. Então, agora vamos comentar um pouquinho sobre a arrumação desses versos, né? A sequência em que eles aparecem na Bhagavad Gita, corrente no mundo, é um pouquinho diferente da sequência da Bhagavad Gita do Shuddha Dharma.
Vocês percebem aqui nesse slide que eu estou mostrando, né, que o primeiro verso da outra Gita, aqui é o terceiro. Né? Mas a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Antes de começar a falar exatamente sobre a Gita de 7 versos, quero falar de duas questões relativas à Gita de 7 versos que me inquietam. Tenho duas questões que me inquietam. A primeira é quanto à origem dessa Gita de 7 versos. Né? Até onde eu sei, até onde eu me informei, é claro que talvez alguém tenha uma informação que eu desconheça, mas ela aparece, essa Gita aparece no estudo que o Vasudeva Rao faz sobre a Gita, né, na sua introdução, e também nas edições da Gita do Shuddharma Mandalam. A edição chilena traz a Gita de 7 versos no final, e as edições brasileiras, feitas em Uberlândia e em Aracaju, trazem logo no início. Contudo, e aqui a minha primeira inquietação, né, em nenhum lugar é feita qualquer menção quanto à sua origem e ao seu contexto. Na literatura sagrada da Índia, a única referência que eu encontrei com relação à expressão Saptajloki Gita foi no contexto do hinduísmo popular. A Saptajloki Gita do hinduísmo popular refere-se, contudo, a um outro conjunto de versos. Né? São versos que as pessoas costumam recitar diariamente e que se diz ter de referência com os planetas que regem cada dia da semana. Então, o primeiro shloka seria relacionado com o Sol, o segundo com a Lua, etc., e o último com o Saturno. Mas é um conjunto de versos totalmente diferente desse que nós estamos chamando aqui de Gita de 7 versos. Então, é isso, eu não sei da origem e como isso surgiu, inclusive, dentro da nossa literatura. Né? E agora, a minha segunda inquietação é quanto à sua constituição. Quando a gente estuda a Gita, a gente sabe que cada capítulo da Bhashya de Rasa Yoga, ou seja, a Gita do Shuddharma, que ela apresenta um verso que a gente chama de Samikarana Shloka, né? Que é o verso síntese de cada capítulo. Então, se a Gita de 7 versos é uma espécie de síntese da Gita, quase que seria de se esperar que ela contivesse alguns desses Samikarana Shlokas, né? Mas não é o caso. A lógica da Gita de 7 versos é totalmente outra, né? E, assim, numa leitura superficial, uma primeira leitura, como eu faço, eu poderia dizer que os primeiros versos representam uma espécie de diagnóstico, os 3 versos seguintes, uma espécie de prescrição, e o último verso, a grande síntese. Né? Então, é isso que eu queria dizer assim, com relação às minhas inquietações. Agora, dito isso, a gente pode se deter um pouco mais em cada um desses 7 versos. Né? Então, esse entendimento da Gita como uma expressão alegórica sobre a arte e a ciência da meditação, é isso que eu entendo que aparece expresso de forma sintética a partir desses 7 versos, né? Ou a Saptajloki Gita. Nós já lemos, nós já vimos, então não preciso agora ler de novo aqui esse slide,
Mas eu quero chamar atenção para algumas coisas que têm a ver também com o trabalho que nós fazemos de estudo da Gita, né? Uma atenção com relação às traduções, porque é claro que pode existir pequenas variações de traduções de um outro verso, de algum outro termo, mas existe também, às vezes, mais do que uma opção de tradução. Às vezes pode acontecer pequenos erros. Então, a nossa Gita de 7 versos, em todas as suas versões, em todas as suas traduções, traz um erro nesse verso, que é o da Gita do Shuddha Dharma, o verso 2º, do 2º capítulo, né? Que aqui nessa nossa lista é o 3º verso, que diz assim: te afliges ou afliges por aqueles que não merecem. No entanto, pronuncias palavras de sabedoria. Os sábios não se lamentam pelos mortos, nem pelos vivos se regozijam. Então, a palavra que aparece no sânscrito, que é gatasum, que significa aqueles cuja respiração já se foi, né? E agatasum, aqueles cuja respiração ainda não se foi. Então, se não se foi, está vivo, se foi, está morto. Mas a nossa versão sempre me intrigou, porque era um verso que, para mim, nunca fez muito sentido, eu não conseguia entender o que é que poderia querer dizer: os sábios não se lamentam pelos ignorantes, nem pelos doutos se regozijam, que é como a gente traduz, e é inclusive como apareceu na versão que nós ouvimos, cantada, né? Porque todas as traduções trazem essa mesma tradução. Então, isso me chama esse alerta, né? Para que, ainda que seja um texto do contexto sagrado, e que a gente tem que ter respeito pelos textos, pelos tradutores, pelos instrutores e pelos mestres, né? A gente tem que ter em mente que ninguém é infalível e que pequenos erros acontecem e que a gente precisa ter coragem, desde que a gente tenha também uma certa autoridade na área, né, para propor essas pequenas correções. Então, eu queria fazer esse parênteses com relação à tradução. Daí a importância da gente ter sempre o verso no Devanagari ou em sânscrito, para que a gente possa se referir ao original, né? Então, dito isso, eu quero falar agora sobre a minha chamada aqui nesse slide, né? Que eu pus 3 coisas. Eu pus Sapta Shlok Gita, Divya Chakshus e Driti, né? Ou seja, a Gita de 7 versos, a visão divina e a faculdade yógica de síntese. Porque é disso que trata a Gita de 7 versos. E é isso que eu vou procurar trabalhar nessa apresentação de hoje, né? Então, como eu tinha dito, só um minutinho, como eu tinha dito de início, né? A gente pode dizer isso, que os 3 primeiros versos caracterizam aquele devoto que perdeu a sua Sharadá, né? Os 3 versos seguintes mostram como recuperá-la, e o último representa a síntese desse processo, né? Ou seja, os 3 versos iniciais, que aqui nessa arrumação, segundo a ordem da Gita convencional, né, seriam os versos 2, 3 e 11 do 2º capítulo da Gita, eles mostram
que quando a gente passa a ver um pouco melhor, isso que é interessante. Quando a gente dá um passo na vida espiritual, a gente experimenta uma crise, que é a crise que está experimentando Arjuna, que é o paradigma do ser humano. Ele é um ser humano virtuoso, é um ser humano um discípulo espiritual assim avançado no caminho, a gente pode dizer, né? E ele entra numa crise. Entra numa crise por isso, porque ele já consegue olhar um pouco melhor para a realidade e, inclusive, para si mesmo, né? Então, ver a verdade, de início, transtorna, desalenta e imobiliza, porque fica claro para a gente que o presente que a gente está vivendo, ele é fruto do passado, das nossas próprias escolhas, do que nós fomos, né? Então, daí a crise de Arjuna. É uma crise, mas é uma crise de quem vê melhor do que uma pessoa comum. E os 3 versos seguintes vão mostrar, então, que é o amor que jorra do espírito, ou seja, em função do sentimento de bhavana, né, que nos levanta e devolve o ânimo, dando-nos a coragem necessária para superar os nossos defeitos e empreender a ação necessária. Ou seja, é o aspirante aprendendo a ver o princípio de vida em todos os seres, nos amigos e naqueles que ainda se consideram nossos inimigos. E, por fim, o último verso, né, ele vai indicar como essa praxis amorosa torna a vida toda uma meditação, promovendo, dessa forma, o desenvolvimento gradual da visão espiritual, a visão divina, que a gente chama Divya Chakshus. Divya é de divino, né? De espiritual, e Chakshus é a visão. Então, essa visão, né? Ela se dá com o desabrochar da faculdade iógica de síntese, chamada Driti, que é uma coisa assim que a gente ouve falar, mas a gente não tem assim muito conhecimento, né, sobre ela, até porque eu acho que é só quando ela começa a despertar que a gente começa a encontrar os caminhos para poder saber mais sobre ela, né? Porque o conhecimento teórico sobre ela também não é de muita valia. Então, pronto, vou avançar um pouquinho. Rubem, Oi. é que não tem alguém compartilhando as telas. A sua sumiu. Então, deixa eu só parar um minutinho para quem está compartilhando, por favor, parar para compartilhar, né? Deixa eu ver aqui. Acho melhor você tirar a pessoa, Rubem, senão não vai conseguir. Eu acho que foi alguém que pegou o link e, na verdade, porque está entrando sem... Na verdade, estava compartilhando pornografia, né? Acho que eu vi. Porque se eu fizer outro link, como é que eu vou passar para todo mundo agora? Como é que todo mundo tem acesso? As pessoas passam, porque ela vai continuar entrando, pelo jeito. Oi? Sai, ela passa um novo link pelo Zap. Pronto, já estamos de volta. Só vou esperar mais uns minutinhos.
São desafios e aprendizados, né? Enfrentar isso assim. Eu lembro que até é interessante para... Eu lembro que assim, dentro da minha própria trajetória, né, no Sudadharma, às vezes quando a gente tinha que implantar um trabalho novo, né, num lugar assim onde a energia não favorecia, é claro que a gente sofria alguns ataques, né, assim, espirituais, para dificultar o trabalho, porque o que a gente quer fazer vai contra o que um outro tipo de força trabalha para fazer nesse mundo também, né? Tá tudo certo. Eu acho que, bom, aí já tem mais gente chegando. Claro que isso é difícil a gente ter. Eu não tenho assim essa maturidade espiritual para dizer que isso não tira o foco, não perturba um pouco. Mas dá para a gente retomar, não tem problema nenhum, né? E isso faz parte do aprendizado. Graças a Deus, até esse treinamento, dentro da minha formação, né? Eu acho que eu passei por isso, assim. Então, que bom, porque agora eu vejo que me ajuda a enfrentar com tranquilidade isso. Então, vamos seguir, tá certo? A dona Lourdinha chegando, eu acho que é sinal que a gente pode retomar daqui, né? Então, eu ia passar para o slide. Aqui eu estava falando do slide 4, né? Então, deixa eu passar para o slide 4 agora. Pronto. Na verdade, o que eu queria dizer é que eu vejo na Gita de 7 versos esse ensinamento oculto da Bhagavad Gita que a gente chama de Gitopadesha. Gitopadesha quer dizer o ensinamento da Gita, né? Então, a Gitopadesha, eu acho que assim as pessoas já estão familiarizadas, é aquela metáfora que olha para a Bhagavad Gita como esse diálogo, né, entre Krishna e Arjuna, que se dá no campo de batalha, lá numa quadriga. Então, a Gitopadesha vai olhar para essa quadriga como o corpo humano. Na verdade, essa metáfora ela aparece na Katha Upanishad, no capítulo 3º, ali nos versos 3 e 4. E ali, mais ou menos, está dito o seguinte: saiba que o Atman é o viajante da quadriga, enquanto o corpo é a própria quadriga. Budi é o cocheiro, Manas, as rédeas, e os Indrias, os cavalos. Essa metáfora, quando associada à Bhagavad Gita, ficou conhecida como Gitopadesha, o ensinamento iniciático sobre a via luminosa do coração, né? Então, a Gitopadesha retrata Krishna e Arjuna sentados na quadriga, puxado por 4 corcéis brancos. E o Vasudeva Rao, né, ele interpreta essa metáfora da quadriga de um jeito muito especial do seu texto, né? Lembrando que a quadriga é o corpo humano, Krishna representa o Atma, Arjuna representa o Jiva, os corcéis, aí no caso do Vasudeva Rao, seriam as faculdades de cognição, vontade, ação e síntese, e as rédeas, a mente emocional, na sua relação com os sentidos, né? Então, a quadriga representar o corpo humano, né, mostra, na verdade, a Arjuna como essa consciência individual
condicionada pelo processo objetivo do mundo, que a gente chama de samsara, né? E Arjuna aspirando pela sua transcendência, ou seja, o nirvana, ou seja, aspirando pela sua unificação com o Atma, ou seja, com o Krishna, né? Então, essa é a ideia. E lá, por Vasudeva, então, ele estende a metáfora, os corcéis, as rédeas. Acho que ele fala, inclusive, na bandeira tremulando, né? Que representa o intelecto. Então, tudo isso me lembra dessa Gitopadesha, essa metáfora, né? Ou seja, o quadrigueiro indica o estágio em que o quadrigueiro, que é Krishna, ele representa Narayana, né? Ou seja, representa o espírito, representa aquela testemunha que a gente chama, né? Desse processo mundial, né? Porque ele não toma parte na batalha, né? E quando ele passa a exercer o controle sobre as rédeas, ou seja, sobre a mente emocional, que tem jurisdição sobre os sentidos, né? Aí essa fica livre das obstruções da multiplicidade, né? E ela, tomando a condução desse veículo corporal, faz com que a gente avance pelo caminho eterno e sem faltas, que conduz o ser individual, no caso Arjuna, né? Ou Nara, do Sansara ao Nirvana. Então, essa que é a Gitopadesha. E a Gitopadesha representa, então, na minha leitura, essa síntese que está contida nesses 7 versos, conhecido como Saptasloki Gita, ou a Gita de 7 versos, né? Ou seja, representa a síntese de toda a essência da ciência da meditação. É isso que eu quero mostrar em seguida, na minha leitura, né? Por quê? Porque se Krishna e Arjuna são, respectivamente, os representantes de Narayana e de Nara, né? Do Atma e do Jiva, da divina testemunha e da pessoa humana, né? Então, a gente começa a perceber, eu vou mostrar no próximo slide, né? Que a Bhagavad Gita é a expressão daquela metáfora, né? Que eu tenho trabalhado muito nas nossas reuniões, na disciplina que eu também dou. Não sei se aqui todos têm consciência disso, mas eu posso falar um pouquinho, né? Como expressão da metáfora da unificação dos 2 pássaros, que representa o nascimento, o surgimento da arte, da ciência, da meditação, né? Que é essa metáfora que aparece lá no Rig Veda, né? Por quê? Porque a partir daí você vai, então, promover o desenvolvimento da visão espiritual, ou Divya Chakshus, né? Então, a metáfora dos 2 pássaros, eu acho que as pessoas sabem, né? Está até aqui no slide, né? Aqui, eu vou até ler. A Gitopadesha revela a chave para se compreender a Bhagavad Gita. Krishna e Arjuna são os 2 pássaros da metáfora da arte e da ciência da meditação, que aparece no Rig Veda, no livro 1, nessa passagem 64 e 20. Quando caminhamos para a unificação no Cisne Hansa, que está descrito no Shvetadasvat, isso aqui é difícil de falar, Shveta Avatara Upanishad, né? Lá você tem o que é o Cisne Hansa, que para a gente também é muito caro, né? Porque quem faz a prática da saúde, está acostumado com ela, lembra que a gente diz Om, Hansa Soham, Yogeshwarim, Rim Swara, né? Om, uma tradução livre. Om, eu sou o eu sou. Saudações a Sri Yoga Devi, né? Então, na verdade, o que a gente está dizendo é que a Gitopadesha expressa a relação do Gita Mantra
Om Namo Narayanaya com o Dhyana Mantra, Hansa. Por que Gita Mantra? Por que Gita Mantra, né? Porque se eu entendo que Om Namo Narayanaya é a rendição a Narayana, e se eu entendo que na Gita Upadesha é a representação de Arjuna se rendendo a Krishna, ou de Nara se rendendo a Narayana, se cada um de nós é Nara, no certo sentido, como representante do ser humano, em busca dessa unificação, quando nós fazemos Om Namo Narayanaya, nós somos como Arjuna na Gita, né? Então, esse mantra Om Namo Narayanaya é um mantra que expressa a Bhagavad Gita e todo o ensinamento contido na Bhagavad Gita, né? Por outro lado, o mantra Hansa, todo mundo já ouviu falar, né? Nos Shuddha Pranayamas, né? E o mantra Hansa é o mantra da classe do Shuddha Pranayama, né? E por quê? Além dele ser o processo onomatopeico da respiração, né? Que ele faz esse movimento, né? Quando eu inspiro, o som é de Han. Quando eu expiro, o som é de Sa, né? Então, Hansa. E Hansa quer dizer cisne. E também Han é o pronome, Sa um é o eu sou isto, né? Então, Hansa é como se eu dissesse, eu sou isto, a divindade, eu sou isto, eu sou o fogo ardente do coração. Hansa, eu sou o fogo ardente do coração. Hansa, eu sou a presença da paz e do amor em ação. Hansa, inspiro paz e harmonia e expiro amor. Om Hansa Soham Yog Swanim Rim Swaha. Om, eu sou o eu sou. Saudações a Sri Yoga Devi. Né? Então, essa ideia está toda dada na Gita de 7 versos, se eu entendo que ela é uma expressão da Gita Upadesha, que é uma síntese da Bhagavad Gita, e que trabalha com a gente a ideia de desenvolver a visão espiritual. Né? Agora, que visão espiritual é essa? O que é que a gente chama de visão espiritual? Vamos olhar aqui. Eu gosto de pensar, é claro que isso aqui é uma divisão só pedagógica, uma classificação arbitrária, um pouco arbitrária, aqui minha, só para o nosso entendimento. Eu não estou dizendo que isso está normatizado, nada, né? Mas eu gosto de pensar em 3 classes gerais de iniciações ou de dikshas, né, que promovem a visão espiritual, ou divya chakshus, né? Então, a visão espiritual, ela pode ser despertada temporariamente no aspirante disciplinado pelo guru, como uma graça. Isso acontece. Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, aqui na figura, nessa primeira figura aqui, o autor do Mahabharata, que era o Rishi Vyasa, ele outorga a visão divina para o servidor Sanjaya, para que ele possa narrar para o rei cego Dhritarashtra o episódio da Bhagavad Gita. Então, Sanjaya narra para o rei cego, no Palácio Real, o diálogo da Bhagavad Gita que está acontecendo no campo de batalha. Então, essa visão divina que foi concedida a Sanjaya foi pela graça do Guru, no caso de Vyasa, né? Então, esse é o primeiro tipo, mas isso é uma visão, assim, é como se fosse um tira-gosto, como a gente gosta de dizer, né? Às vezes, a divindade, os gurus, né, eles te dão uma provinha, mas falam, estou te emprestando
a minha centelha, a minha luz, para que você se anime, se motive a encontrar a luz em você mesmo. Então, depois que ele empresta, ele tira e você vive das saudades, daquela lembrança, para você ir em busca dessa luz que você vai tornar sua. Então, esse é o primeiro tipo. Aí o que acontece? A gente tem que lembrar, como isso também tem sempre uma função. O Vyasa concede a Sanjaya essa visão em tempo real do que está se passando no campo de batalha, porque é pela boca de Sanjaya que o mundo vai conhecer a revelação do Shuddha Dharma. É pela boca de Sanjaya, que é o narrador da Bhagavad Gita, né? Que o diálogo da Bhagavad Gita, que é esse diálogo entre Krishna e Arjuna, representa a revelação do Shuddha Dharma ao mundo. E o narrador dessa revelação está lá no Palácio Real. É o Sanjaya, dentro do episódio do épico do Mahabharata. Então, tem que lembrar que é uma narrativa dentro de uma outra narrativa, a gente fala na linguagem, na metalinguagem, né? Então, agora eu quero falar dessa segunda figurinha também aqui, né? Aqui eu estou vendo aqui, ó, Durga, e aqui Krishna e aqui Arjuna, né? Então, o êxito de Arjuna está relacionado não apenas com o seu esforço pessoal, mas também com essa invocação de ajuda aos seres que constituem a hierarquia divina e que representam a consagração de si próprios, a unificação com o Atma. Então, quando eu entro nesse caminho de autorrealização, eu conto com amparo, proteção e peço ajuda dos irmãos mais avançados que já estão na frente do caminho. Então, isso se manifesta, como aconteceu com Arjuna, com a própria manifestação de Durga, né? Por quê? Porque o Krishna vai em socorro a Arjuna e pede para o Arjuna que ele entoe o hino a Durga. E aí Arjuna alcança a visão de Durga. Olha que experiência. Já é a visão divina, né? É a visão espiritual. Você alcança a visão de Durga. Ou seja, você alcança essa primeira Diksha, né? Para ser iniciado no Shuddha Dharma por Krishna. Shuddha Dharma aqui entendido principalmente como uma essência do Dharma, no puro Dharma, no eterno Dharma, né? Que lá na Bhagavad Gita, o Krishna vai então conceder também para o Arjuna, de forma temporária, a visão das suas múltiplas formas, né? Que a gente chama de Vishvarupa. Está escrito aqui no slide, né? A visão espiritual pode ser despertada pela divindade, né? Então, Krishna consegue a graça de visualizar a sua forma universal, Vishvarupa. E tem também uma terceira, dentro dessa classificação que eu estou fazendo, uma terceira forma a que a visão espiritual ela pode ser despertada gradualmente no aspirante, na exata medida em que este se alinhe com a Gita Upadesha, ou seja, que ele se alinhe com a Gita de 7 versos. Ou seja, a Gita de 7 versos, quando a gente entende o que está oculto ali nela, né, a gente percebe que ela tem essa chave para desenvolver em nós essa visão espiritual, né? E é isso que eu quero dizer aqui, ó. Comecei a querer dizer por essa última figurinha aqui. Aqui está dita assim, ó. Aqui é meio budista ainda só, né?
eu preciso dar uma arrumada nisso para ficar mais com o cara desse olhar da Bhagavad Gita. Não pense para fazer as coisas, sinta para fazê-las. Né? O que é que quer dizer esse sentir? Né? Está aqui. Aqui no próprio slide diz, olha, quando a faculdade, tem um D a mais aqui, desculpa. Quando a faculdade iógica, driti, desabrocha, o que sentimos de forma sintética pelo coração ganha precedência sobre o que... Também está errado, eu já estava na pressa para terminar a apresentação para hoje. Ganha precedência sobre o que pensamos e elaboramos de forma meramente analítica. Ou seja, o fervor e o ardor do coração representam a marca característica desse processo. Ou seja, o que me legitima nessa vida é o coração, que é a luz do coração que ilumina a mente, que fez do Senhor Buda um iluminado, né? Que vem daí, de Budi, né? Que é quando a luz do coração ilumina o intelecto, ilumina a mente. Né? Então, e essa luz é uma coisa que você desenvolve pelo amor, né? Ou seja, quando você tem um jeito especial de perceber o mundo e as coisas. Então, esse sentido, o sentido desse sentimento superior que tem precedência sobre qualquer análise meramente racional, vamos dizer assim, né? Então, vou passar para o meu último slide, para não me estender muito, para a gente ter um tempinho, assim, uns minutinhos, para conversar um pouco também, né? Então, está aqui. O diálogo da Bhagavad Gita, ele se constitui ele mesmo uma revelação completa da arte e da ciência da meditação. A arte entendida aqui como sendo o Shuddha Yoga e a ciência como a essência do Dharma, da lei divina, né? O Shuddha Dharma. Então, a Gita de 7 versos, a Sapta Shloki Gita, resume a Gita Upadesha, o ensinamento da Gita dado pela metáfora da quadriga, e mostra como podemos conciliar, em nome do bem-estar universal, Loka Sangraha, né, o nosso engajamento no mundo com o ideal de alcançar a transcendência. Então, tem, portanto, o poder de promover no aspirante o desenvolvimento da visão espiritual. E essa figurinha aqui, que às vezes eu gosto de trabalhar, né, é porque ela dá uma ideia de que enquanto a gente não avança na via do coração, o nosso olhar é um olhar da mente, que é regida pelo ego, né? É um olhar polarizado, né? É um olhar projetado no plano, em 2D. E quando eu começo a acessar o coração, eu alcanço a transcendência sobre essa realidade dual, dicotômica, entre dois polos de opostos, né? E começo a harmonizar os contrários, a harmonizar os opostos. E aí eu vejo a figura em 3D, que é exatamente isso o que nos propõe o Shuddha Dharma, ou seja, a harmonizar os contrários, né? Que é a ideia de espírito e matéria, né? Porque a gente chama de espiritualista uma espécie de... É um termo assim, por falta de melhor termo, né? Porque espiritualista parece que privilegia o espírito e o materialista privilegia a matéria. E, na verdade, o Shuddha Dharma é o perfeito equilíbrio do espírito e da matéria, porque entende que a matéria é real e necessária e ela se constitui como um espaço para o nosso crescimento, para o espírito se manifestar, né? Então, que as adversidades da matéria, elas apontam para nós
onde estão as nossas imperfeições, as nossas falhas, e onde nós precisamos nos esforçar para melhorar a nossa proteção, o nosso crescimento. Então, a experiência de hoje, eu acho que a gente saiu razoavelmente bem, mas poderia ter saído muito melhor, né? Quando a gente sofre um ataque assim das forças azúricas, né? Como as provas que aparecem no Mahabharata e tudo mais, né? E se esses ataques são possíveis, é unicamente porque existe ainda dentro de nós, né, uma certa afinidade com essas energias que eles representam, né? Então, tudo isso não é para a gente cair em negação, não. É para ter aquela coragem inicial de Arjuna, né, de olhar para dentro de si, ainda que isso doa, faça a gente sofrer, mas reconhecer que a gente tem muita coisa para ser mudada e o primeiro passo para a gente crescer é a gente saber onde em nós não estamos ainda de acordo com a lei que a gente acredita e se propõe a viver. Porque às vezes a gente nem percebe, mas a disciplina do Shuddha Dharma é como se fosse a lupa do detetive, né? Ela olha para todos os cantos e encontra as provas, as evidências mínimas, né? Que mostram para a gente onde precisa ser trabalhado, que a gente às vezes não vê, mas o companheiro vê, alguém da família vê, o amigo vê, o patrão vê, e a gente não vê, né? Às vezes vê também, claro. Mas as coisas que são mais... Jung trabalha muito isso também, né? Com essa ideia. Tanto assim que... Bom, mas aí já é uma outra área, vamos deixar para um outro dia. Eu queria, por hora, agradecer a todos pela oportunidade de compartilhar um pouquinho essas ideias com todos. Devolver a palavra agora para o Vanildo, não sei se a Cristina, junto com ele, que estão organizando o evento, para que eles conduzam a parte final desse nosso encontro. Da minha parte, eu terminei. Vou só parar de compartilhar aqui, né? E devolver a palavra, então, para o Vanildo e para a Cristina. Bom, obrigado, Rubens. Por uma falha técnica que eu peço desculpas, eu acabei não mencionando que a ideia primordial saiu da Cristina, de Juiz de Fora, sobre esse nosso encontro de hoje, que eu considero um sucesso independente de qualquer coisa, porque todos estamos aqui, e obviamente agradecer a você, Rubens, pela essa ideia assim, muito, muito interessante, né? Desse conhecimento do Gita Upadesha, dos 7 versos. Eu não entendi absolutamente nada sobre isso, para ser bem sincero. Agora, pelo menos eu tenho uma linha de pensamento onde eu posso começar a procurar, onde eu posso tentar procurar alguma coisa. Cris, assim, eu gostaria de que 3 pessoas pudessem falar, porque nós estamos em 26, acho que para os 26 seria muito complicado. A gente tem até a 21h30, acho que seria um bom horário para a gente, a não ser que se estenda por algum motivo. Eu gostaria que você escolhesse uma pessoa, eu gostaria que o professor Rito falasse alguma coisa para a gente, e alguém daqui do GEM já... A gente escolhe depois, tá? Ou alguém que se voluntariava, Nildo. Às vezes Também pode ser. A terceira pessoa que se voluntariar. Então, Cris, gostaria que você falasse um pouco também. Boa noite a todos. Nossa, só agradecer, professor Rubens. Eu também, eu sou uma admiradora, né,
da Gita de 7 versos, mas da mesma forma que Vanildo disse, eu tinha sede, né, por conhecimento, né? E daí você falou que praticamente só encontra no hinduísmo popular, não é? E a minha dúvida pode ser até uma pergunta assim meio tosca, né? Desculpa, porque eu gostaria mesmo de saber se são os mesmos versos. Parece que no início você falou, mas está com um probleminha aqui também. São os mesmos versos para a Gita, né? Igual tem a Gita de 18, né? Não, Capítulos, posso e a de interromper? 26. Pode falar, Rubens. Porque isso não, acho que você perdeu. É o contrário. Quer dizer que não tem nada a ver uma com a outra. É só o nome que é igual. E o que eu estranhava é que a gente tem pouca referência na nossa literatura. Não se fala sobre isso. E se for procurar, vai achar sobre essa outra. A nossa é iniciática. Perfeito, Rubens. Muito obrigada. Então, vamos passar a palavra, não é, Vanildo? E se a dona Lourdinha quisesse falar alguma coisa, gostaria de ouvi-la também. Mas fique à vontade, ok, dona Lourdinha? Um abraço a todos aí. Namastê. Boa noite, Rubens. Agradeço de coração o momento que nós vivemos, onde, coroado com a sua palavra, depoimento de todos os irmãos, acrescentou muito para todos nós. Eu tentei, sim, depois que vocês falaram, entrar. Falei, mas acho que não fui ouvida, porque não tive conexão com vocês. Mas foi muito maravilhoso e, como falei com a Cristina, vamos depois saborear esses ensinamentos de uma forma mais, com um pouco mais de conhecimento e assimilar os pontos que são realmente importantes no nosso caminho, que é o verdadeiro amor que abre, né, ao conhecimento da unidade do caminho do yoga. Muito obrigada. Um abraço a Cássia. Fiquem com Deus. Eu ia convidar o professor Rito para falar um pouquinho para a gente, por gentileza, professor. Obrigado, Cristina, obrigado, Vanildo, obrigado, Rubens, obrigado a todos por essa noite aí compartilhada. A Gita exerce sobre mim um fascínio muito grande, né? Quer dizer, a impressão é que a gente nunca vai entender completamente, né? Porque tem sempre é um ensinamento aberto. E a gente se depara com essa conversa de hoje, que eu não conhecia, não tenho uma especialidade na Gita, sou apenas um estudioso, mas a gente percebe a proposta de, numa Gita de 7 versos, a gente ter um resumo da Gita toda, né? Quer dizer, da ideia da Gita em termos de sua proposta, junto à relação de uma alma aqui encarnada em busca de evolução e uma entidade capaz de ajudar esta evolução nessa relação infinita, jamais entendida, complexa, né, entre Krishna e Arjuna, nas suas mais diversas manifestações na própria Gita, né? Que a Gita de 7 versos reúne, né, a sensação que eu tenho é que a gente tinha que ler aquele único slide, um conjunto grande de vezes, desdobrando o conhecimento que está dentro de cada uma daquelas frases, de cada uma daquelas propostas, né? É um ensinamento aberto. Eu agradeço muito a oportunidade e vamos continuar estudando a Gita e ouvindo o Rubens. Muito obrigado, Vanildo, muito obrigado, Cristina, muito obrigado a todos, muito obrigado, Rubens. Nós que agradecemos, professor. Vou pedir, Gustavo, que você fale um pouquinho, por favor. Muito obrigado, professor Rubens, Vanildo, Cristina, por proporcionar essa reunião maravilhosa. Me tocou muito essa questão que o Rubens trouxe, inicialmente, desse ponto que
a gente passa por essa, quando a gente tem o contato com a verdade, e é difícil viver com isso, porque gera toda aquela confusão que a Juna sentiu ali, né, e que foi trazida agora, mas me parece que é muito pior viver sem contatá-la, né? A confusão ainda é mais grave do que se nós tivéssemos que viver uma vida sem nunca ter experimentado uma fagulha da verdade, né? Então, felizes aqueles que de algum modo, ainda que podem se sentir ofuscados de algum momento e de repente, mas aquilo ali é o grande insight, é a grande possibilidade do despertar, né? Que vai ocorrer na vida daquela pessoa. Então, isso me chamou, me tocou muito, assim, né? E a experiência em si dessa situação que a gente viveu agora ali, daquela pessoa que ingressou e tudo mais, né? Também para mim me toca muito, porque ali é um momento interessante em que a gente pode aferir em que local, em que posição nós olhamos inicialmente para aquela pessoa, da onde dentro de nós a gente inicialmente observou essa pessoa, né? Que tipo de julgamento nós fizemos, a grande prova em si do quanto isso é importante para que a gente possa fazer uma caminhada nos observando, para que a gente possa nos manter alinhado, como o Rubens comentou, né, quando ele retomou ali a palestra, ele disse, olha, não é fácil, né? Não vou dizer que eu vou começar assim, lá em cima, não, mas isso nos serve de experiência, né? Porque no dia a dia, quando a gente faz os estudos, quando a gente faz a nossa prática meditativa, me parece que todo mundo se sente super maravilhado com tudo, né? Mas quando a gente é posto à prova, ali que tem um aprendizado, ali que existe o crescimento, a capacidade de a gente nos burilar no dia a dia. Então, reverencio tudo que aconteceu e apoio tudo que aconteceu. Muito obrigado, namastê. Obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. Eu gostaria de ouvir agora a Cássia. Nós gostaríamos de ouvir, desculpa. Obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Também queria falar só umas palavrinhas, porque eu nunca tinha visto uma palestra, acho que a primeira vez que o Rubens fala assim, da Gita de 7 versos, mas sempre me tocou muito a música, né? Quando o Francisco cantava a Gita de 7 versos, sempre me tocou muito. Eu imaginava assim, como já foi falado aqui, né, pelo professor Rito, um resumo de tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, eu acho que tem muito a aprender ainda, né? A gente precisa... É como se falou, a Gita tem segredos que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai amadurecendo também na vida espiritual. Eu mesmo já li a Gita várias vezes, mas cada dia eu aprendo alguma coisa diferente. Quando eu leio um verso, parece que ele não estava ali. É tão estranho tudo isso. E a gente sente isso. Então, também acho que é um ensinamento, né? A gente vem uma determinado a apresentar de um jeito, de repente acontece uma situação que muda tudo, e o fato da gente se manter equilibrado e tentar passar essa situação já é prova de que a gente está buscando, pelo menos, o que é mais correto, de acordo com a nossa consciência. Eu já vivi situações assim na universidade, de pessoas invadirem justamente uma palestra em que a gente falava de segurança da internet. Parece que eles procuram essas coisas para, talvez, mexer com a gente mesmo, né? Mas eu gostei muito, e eu acho que no silêncio da manhã, assim, quando a gente acorda da madrugada para fazer a prática, essa é a Gita de 7 versos, eu vou incorporar a minha prática diária, como eu já tenho outras músicas que eu gosto muito, que me ajudam, né, outros mantras, e acho que a gente pode depois pensar em desdobramento desse estudo, porque tem muito a se falar ainda da Gita de 7 versos. Só isso, gente. Namastê. Agradeço a todos por estarem aqui. Cássia, assim, a gente
partir de quinta-feira que vem, a gente vai começar o estudo da Gita tradicional. Então, ele vai ser... todos estão convidados, obviamente, né, para esse estudo. E ele será semanal. Antigamente era quinzenal, agora será semanal. Então, a primeira semana a gente vai fazer o estudo da Gita, e no segundo a gente vai fazer alguma forma de prática, ou com um estudo específico da aula anterior, ou, caso se queira, um estudo específico, como o desdobramento da Gita de 7 versos. Eu acho que isso vai contemplando, a gente vai enchendo o espaço e a gente vai cada vez aprendendo. Porque uma característica desse grupo é que, embora hoje o Rubens tenha falado, a gente como no primeiro encontro nós fizemos, é como se fosse uma roda em que todo mundo ensina e todo mundo aprende. Hoje o Rubens fala, no outro dia outra pessoa pode falar, etc. e tal, porque é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente construiu essa história aqui. Então, é muito bacana. Agradeço a você, agradeço a tudo mais. Paulinho, por favor. Boa noite. Estão me ouvindo? Deixa eu aumentar o microfone aqui um pouquinho. Melhorou? Rubens, boa noite. Cássia, a Cássia eu conheci ela mais por foto, não conhecia ela revendo aqui o Gustavo, umas caras aqui que as pessoas conhecem de alguns anos. Os cabelos vão ficando branco, né? Vai caindo um pouquinho. Gente, professor, quando você falou do Gita de 7 versos, aquele sloka, que se fala que tu te afliges por aqueles que não merecem, né? No entanto, pronuncias palavras de sabedoria. Os sábios, no lamento pelos mortos, Gata-sum. Quando ele fala no lamento pelos mortos, aquele cuja respiração já se foi. Aqui é interessante fazer um pequeno comentário quando ele fala desse Gata-sum, aqueles cuja respiração já se foi, que o prana, ele se divide em 5 dentro de nós. O prana é o mesmo prana, só que ele tem funções diferentes. E quando a respiração que ele fala aqui, que você colocou, eu achei interessante, que a respiração já se foi, é que o Udana, uma das divisões do prana, que é o Udana, quando você está para morrer, na beira da morte, né, seja por um acidente, por envelhecimento, por uma doença, um dos aspectos do prana, que subdivide em 5, é o Udana. Ele que reúne tudo e a respiração sai do corpo, aí é onde você morre. Então, quando ele usa aqui, fala que a respiração se foi, esse Udana, que é uma das subdivisões do prana, foi retirado do corpo. E na sequência ele fala que, e nem pelos vivos, que é o Agata-sum. Ou seja, esse A é negação, quer dizer que a respiração continua no corpo. Continua o prana, esse subdivide em 5. Prana, apana, samana, viana e udana. Então, esse lance aí só para querer contribuir um pouquinho, ou colocar aqui, né, com os amigos, né, com os colegas, essa questão do prana, que tem essa função de sair ou ficar no corpo, tá? E uma colocação que você fez também que eu achei interessante, quando você fala compete a nós, né, quando fala assim, nós, membros da Shuddha Dharma, fazer, na medida do possível, as possíveis correções, né, uma vez que foi traduzido para o inglês, do inglês para o espanhol, do espanhol para o português, mais ou menos nessa trajetória, chegando aqui na nossa língua, né? Acho que cabe a nós, e para isso a gente vai ter que voltar lá no Devanagari, porque senão nós vamos continuar repetindo alguns erros, acreditando que está correto. Não porque, tá errado, deixa assim, né? Nós vamos, à medida que você conhece um pouquinho, e é possível você mudar não, né? Perdão, a palavra seria, você corrigir um conceito, quando você corrige um conceito, clareia a mente. Você muda a sua premissa. Quando você tem um conceito que ele está meio que obscuro, você leva ele com você quase com a vida inteira, não há possibilidade de ampliar. Né? Quando você amplia, você, opa, peraí, dá aqueles cliques. Então, isso que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo aqui, né? Eu entrei hoje aqui, o convite aqui do Vanildo e dos colegas, né? Então, é um prazer. Então, era só essa
pequena colocação aqui com vocês. Obrigado. Paulinho, a ideia nossa, a ideia que foi colocada aqui no grupo é de a gente realmente ir lá na fonte. Né? Não é isso, Rubens? Se pudesse esclarecer mais um pouquinho sobre isso, rapidamente. Acho que você está sem som, Rubens. O que o Paulinho disse é muito importante, né? Agora, nós temos que ter muito cuidado. De fato, tem que ir na fonte, tem que estudar, né? E para o nosso aprendizado. Agora, com relação aos trabalhos de tradução mesmo, né? Existem algumas iniciações específicas que autorizam os membros para que isso se dê, né? E a pessoa sabe quando ela está iniciada, autorizada, para poder fazer pequenas correções, né? E é o Devanagari, né? Então, esse é um processo que ainda é muito lento e gradual. Está começando agora. A gente percebe que todas as traduções, todas, nenhuma escapa à regra, né? Todas elas incorreram ainda nesses mesmos erros. Por quê? Porque os tradutores não tinham recebido a iniciação necessária, né, para fazer uma tradução direto do Devanagari. Então, tinham que se fiar naquela pessoa que tinha essa iniciação, que era o Vasudeva, né? Mas ele não é perfeito, é normal que aqui e ali a gente possa divergir dele. Quando se mostra isso com critério, com autoridade espiritual e na doutrina, né, aí você tem legitimidade para propor essas pequenas mudanças que as pessoas elas chegam ao consenso, logo elas percebem que é assim e não pode ser de outro jeito, embora ao longo de todos esses anos viessem traduzindo diferente. Mesmo as autoridades, né? Veja, a pessoa um dos que eu mais admiro, assim, que é o Francisco Barreto, né? Ele falava, eu não sei as razões, mas ele falava os doutos e os ignorantes, como todos, porque é assim que estava traduzido para o Vasudeva, né? E ele fez um belíssimo trabalho, mas nenhum trabalho termina com a pessoa. Os que vêm depois têm que continuar a obra, né? E não repetir o que foi feito. Então, a proposta do Paulinho, eu acho que é exatamente essa do grupo. Agora, no nosso grupo, não. Nós somos muito menos pretensiosos. Nós estamos só estudando o texto para divulgar, para emanar essas energias, para que as novas gerações se aprofundem nos estudos necessários, obtenham as autorizações, iniciações necessárias e, por consenso e aprovação de todos, levem em frente esses projetos, né? Por hora, nossa instituição é muito jovem e ainda não existe, até onde eu saiba, nenhuma pessoa preparada para uma tarefa gigantesca como essa, né? A gente está em formação, em processo. E com o tempo elas vão surgir, com certeza. Ok, obrigado. Alguém mais quer dar uso da palavra? Porque a gente já vai encerrar. Seu Eurípides, eu gostaria... Você tirou a minha surpresa, mas tudo bem, vamos. Eu ia pedir para o senhor Eurípides se tem alguma coisa para falar, por favor, e depois se eu procedesse ao encerramento. Mas antes eu só queria agradecer a todos, assim, realmente do fundo do coração, foi uma experiência muito legal. E na realidade, ela marca o mundo que a gente vive, né? A gente não vive num mundo que só flores, né? Tem os espinhos, se fosse um jardim, teria espinho, teria erva daninha, teria tudo, e a beleza de tudo isso é que existe tudo isso, na realidade, né? Então, é uma experiência rica, nós não somos santos, nem que pretendo ser, e é uma situação realista, e que houve um comportamento magnífico de todo mundo, como um aprendizado, como o Gustavo falou, como as demais pessoas falaram, né? E o Gustavo falou, o que pensar da pessoa? Eu não pensei em nada.
para ser bem sincero. Assim, eu falei, nossa, mas como é que ele entrou? Eu fiquei como é que ele entrou? Por que está fazendo isso? Isso foi o que eu imaginei, assim, né? E assim eu vejo a vida, como um observador, como deveria ser, né? A gente tem que ser um observador do mundo, né? Você não precisa entrar na vibe da pessoa ou qualquer tipo de coisa, mas manter a tua segurança dentro de você, né? Eu acho que essa é o grande aprendizado, pelo menos de hoje, de manter a segurança interna focado, porque de alguma forma resolveu essa situação. E eu, pelo menos, aprendi demais hoje. Espero que os senhores também tenham saído daqui com um conhecimento a mais, com alguma percepção a mais, de que esse estudo vale a pena e que esse estudo compensa você deixar um tempo para que ele seja absorvido, como está naquele, não pensado, mas sentido, né? E que a vida nos mostre e que nós tenhamos esse preparo como foi hoje. Agradeço imensamente de coração a cada um de vocês, muito obrigado. Semana que vem a gente vai fazer vai começar esse curso. Os contatos que vocês tiverem, se quiserem participar, a gente vai passar para os contatos, né? E seria muito legal se vocês pudessem estar com a gente nessa caminhada, porque é uma jornada não de caminhar, mas de coração. Vanildo, eu sei que você é rigoroso com o tempo, mas às vezes tem algumas pessoas que gostam de falar, que já estavam às vezes no grupo. Eu não sei, por exemplo, Dagoberto, Fanan, tem muita gente aqui, não sei se mais um ou dois teria tempo de alguém se manifestar para você fazer o encerramento depois. Quem vai fazer o encerramento é o senhor Eurípides. E o senhor Eurípides ainda. Se eu tiver fazer encerramento, é que eu abri a palavra e ninguém se manifestou, eu também, mas à vontade. Fanan. Foi tudo muito bem, está tudo certo, mesmo com os atropelos. Estamos saindo aí, estou muito feliz com tudo isso. Depois a gente entra mais em detalhe, tá bom? Obrigado. Você falou uma pessoa que me fugiu agora. Eu citei Dagoberto. Eu olhei na lista aqui rapidamente, né? Mas não sei. Claro, todos, eu fico com receio de esquecer alguém. Mas tem muita gente que podia falar aqui, claro. Quem quiser falar, né? Claro. Acho que ninguém. Só uma coisinha, bem rápido. Sabe que uma coisa que me marca muito, hoje se falou muito em respiração aqui, né? Hansa, o Paulinho também falou. Quando eu penso nessa pandemia, que mexe com essa coisa que é mais importante que a gente tem, que é a respiração, eu acho que é uma coisa para a gente refletir também, tudo isso que a gente está vivendo. Só para contextualizar, a gente não pode passar por essa pandemia sem tirar um aprendizado muito grande. E até esse estudo que a gente faz, parece que não tem nada a ver, mas me remete a isso também, sabe? Só para contextualizar um pouquinho. Desculpa. Obrigado. Sou Dagoberto? Bom, eu não estou querendo colocar nada não. Na verdade, só agradecer. Para mim, achei que foi muito valioso a palestra que o Rubens colocou. Eu entrei um pouquinho atrasado na reunião, peço desculpas. E, assim, quero continuar participando aí desse grupo. Agradecer bastante pelas colocações de todos. E, para quem eu não conheço, é um prazer, viu? Boa noite, namastê a todos. Prazer nosso, muito prazer. Gente, por favor, aqui é um grupo extremamente aberto. Alguém mais deseja falar? Ok. Senhor Eurípides, por gentileza, então. Pessoal, boa noite. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Referente ao Gita de 7 versos, na realidade, ele é um resumo da Bhagavad Gita toda. E nesse resumo, quais são os ensinamentos que nós devemos de guardar em nossa mente e pôr em prática no dia a dia? Que Arjuna, na realidade,
é o representante da humanidade. E ele ensina todas as dificuldades que nós temos de passar. Porque, na realidade, é um Mahabharata dentro de nós. Nós estamos lutando contra os nossos vícios de outras vidas e dessa vida também. E aí ele passa para nós as perguntas e como nós vamos lidar com essas dificuldades todinha de nossa vida. E aí nós pensamos que todo sofrimento surge do apego. Do apego surge a paixão, da paixão surge a ira, da ira a perca de discernimento. Mas aí tem o grande Deus manifestado, que é Krishna, que vai mostrar para nós como lutar com essas nossas dificuldades, que nada mais é que o Atma que em nós, que habita em cada um de nós, que vai mostrando como nós devemos vencer cada dificuldade. Então, por isso que nós precisamos de manter o máximo possível de tempo conectado com o Atma. Ouvir a voz de Deus para vencer todos os obstáculos em nossa vida. Então, aí está o resultado para todos nós. O que é interessante, que Arjuna, lá no começo, que ele percebe lá no exército contrário, e que está ali o pai, mãe, professores, amigo, e ele então não quer lutar contra isso. Na realidade, é simbólico isso. Mas aí, Krishna fala para ele que ele tem que lutar. E aí, a receita para todos nós, lutar com as nossas dificuldades e vencê-las com amor. Porque sem o amor, nós não temos base para vencer todas as nossas dificuldades. Então, nós precisamos do quê? Fazer a convergência em nós de todos os nossos problemas e ouvir esse Deus para que possamos vencer todas as nossas dificuldades. É interessante que, quando Arjuna, na realidade, não quer lutar, porque ele não quer matar os parentes, e aí Krishna fala que ele tem que matar. Mas é aí que está a coisa interessante. Não no nível, no nosso sentido, mas no nível de compreensão espiritual, porque nós temos de matar todos os dias os nossos vícios. Lembrando disso, eu tenho uma experiência fantástica, que eu passei uns anos atrás, já faz uns 35 anos praticamente, que eu fui convidado a participar do cursilho do Mosteiro de Claraval. E lá, então, estávamos em 90 pessoas participando do cursilho, aprendendo, né? E mais 6 padres que estavam ali ensinando como fazer e tal. E aí, interessante que eu senti, através dos conhecimentos da Shuddha Dharma, o que é matar. Então, o que eu disse? Olha, nós precisamos entender muito bem o que, inclusive, está na lei de Deus. Não matarás. Mas, olha, se, caso eu tenha consciência, tenha conhecimento, que lá fora existe uma pessoa com a metralhadora nas mãos, e eu conheço essa pessoa, eu tenho certeza, pelo que eu conheço ele vai nos matar todos nós. Então, se eu conhecendo, tendo esse conhecimento, se eu não matar essa pessoa para que adentre nesse salão e mata todos nós, eu sou culpado. Então, na realidade, é isso que está, consciência. Nós precisamos ter aquilo, a consciência dentro de nós. Então, a ação necessária. É interessante que os padres e depois as pessoas que estavam participando do cursilho me procuraram. Onde que o senhor aprendeu isso? Eu disse claramente, eu aprendi isso na Shuddha Dharma Mandalam. Lógico que eles não sabiam o que era isso. Ah, mas o que é isso? Aí eu expliquei para ele o que era Shuddha Dharma Mandalam. É interessante que um dos padres, bem depois, vários anos, ele me encontrou uma vez lá em Claraval e pediu que eu repetisse exatamente isso, que ele achou muito interessante.
Então, eu acho que, na realidade, a Bhagavad Gita, ela precisa de não só o conhecimento intelectual, mas nós precisamos de nos alimentarmos com o espírito. No sentido de sutileza, é o seguinte, nossos sentidos são sutis. Mais sutil do que os sentidos é a mente. Mais sutil do que a mente, o intelecto. Mais sutil do que o intelecto é o espírito, que é o Atma. Então, olha, se nós estamos conectados com o Atma, logicamente nós vamos ter domínio dos nossos sentidos, da nossa mente e do nosso intelecto. Então, há necessidade realmente dessa conexão constante, dia após dia, mês após meses, anos após anos. Então, é isso que eu gostaria de falar para todos vocês. E quero agradecer imensamente de vocês terem me ouvido. Ok. Então, agora eu vou fazer, então, o encerramento, como o Vanildo pediu. Vamos, então, fechar os olhos e sentir a presença de Deus dentro de nós, que é o nosso próprio Atman. E vamos agradecer profundamente a todas as pessoas que participaram desse estudo, a todos os mestres que nos ensinaram essa filosofia, essa ciência sagrada que é o Bhagavad Gita. E aqui me lembro muito bem do senhor Sérgio Barreto, que ele possa estar no reino da glória. E nós temos muita gratidão por ele, como temos por todos os mestres, como Sri Vajna, Dom Beja, e assim todos os mestres. Então, vamos entoar o sagrado nome de Deus, o Pranava Om. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. Namastê. Namastê, gratidão a todos. Boa noite. Cris, muito obrigado, Cris. Coração, obrigado. Eu que Boa noite a agradeço. todos. Muito obrigado aí pelo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Namastê. 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 Boa noite. Gratidão. Boa noite.